Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto que tem cada vez mais se tornado parte de conversas, debates, discussões envolvendo educadores, seja nas unidades escolares, nas redes sociais ou em qualquer outro espaço ou parte do nosso país. Eu me refiro a discussões sobre o método de alfabetização utilizado no Brasil. Eu trouxe um texto aqui para vocês. Eu gosto sempre de colocar aquilo que eu tenho para trazer no papel, para não esquecer de passar nada, tá bom? E tudo que eu trago, eu tento colocar com embasamento. É claro que vai ter a minha opinião ali também, mas eu tento me embasar. E eu gosto da sua opinião, então deixe aqui nos comentários a sua opinião, o seu apontamento, a sua afirmação, a sua dúvida, tá certo? Siga a gente também nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, porque eu prometi e vou cumprir, dar mais atenção ao pessoal que me chamar lá no Instagram, tá? Antes eu não ia tanto lá na parte de mensagens, agora eu tô frequentando mais lá. Então se você tiver alguma dúvida, manda lá também. Além de comentar aqui embaixo, é claro. Deixa o seu like, inscreve-se aqui no canal, ficarei muito honrado se você se inscrever aqui no meu canal e acione o sininho, assim você não perde mais nada que a gente postar sobre educação aqui, seja informação, videoaula ou qualquer outro vídeo de assuntos aí que eu tenho certeza que podem ser importantes para você. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar em tela inteira aqui, porque eu acho que vai ficar melhor para a gente falar sobre esse assunto. Alfabetização. Qual o melhor método? Um debate necessário. A alfabetização é um dos pilares da educação, mas você já parou para pensar qual método realmente prepara as crianças para ler e escrever com confiança? No Brasil, os índices de analfabetismo funcional ainda são alarmantes, pessoal. Segundo os dados mais recentes do INAF, o indicador de analfabetismo funcional, 30% da população entre 15 e 64 anos não consegue interpretar textos simples. Será que a escolha do método de alfabetização tem relação com isso? Tem muita gente que colocou vídeo no YouTube, por exemplo, e em outras redes sociais também, debatendo isso, tá? Dando sua opinião sobre isso, falando sobre esse assunto. Ele está virando uma discussão recorrente, como eu disse, entre os educadores brasileiros. Vamos dar uma analisada aí. Os métodos mais conhecidos. Primeiro, método global. O método que é amplamente utilizado no Brasil, tá, pessoal? Principalmente quando a gente fala da rede pública, que é, obviamente, o lugar onde temos a maioria dos estudantes. Então, o método global ou construtivista, que é o mais utilizado no Brasil. Este método, ele foca na memorização de palavras inteiras, associando imagens e contextos. Críticos argumentam que ele não ensina a decodificar sons, deixando lacunas na compreensão fonética. A gente tem também, entre os métodos mais conhecidos e mais utilizados, o método silábico, que é aquele que parte das sílabas ali no estudo, no aprendizado inicial, né? O babebi bobu, para formar palavras. Mais estruturado, mas pode ser mecânico, dificultando a fluência. E a gente tem o método fônico, o que a gente pode chamar, entre aspas, de polemicamente eficaz. Porque os estudos apontam que é um método mais eficaz, mas existe uma resistência no Brasil para a utilização desse método. Então, é um pouco complexo utilizar o método fônico no Brasil, né? Ele pode gerar ali, alguns dizem isso, né, que o professor que vai tentar utilizar o método fônico em determinados lugares do Brasil são até perseguidos ali, tá? Eles são sondados, se eu posso usar esse termo aí, tá? Muita gente fala isso. Vamos lá, ó. O método fônico ensina a relação entre letras e sons, né? Os sons que a gente chama aí de fonemas,
construindo a leitura de forma sistemática. Pesquisas internacionais, como o National Ring Panel dos Estados Unidos, mostram que 95% das crianças aprendem melhor com instrução fônica explícita. Por que, então, ele ainda é tão questionado no Brasil? Será resistência pedagógica ou falta de atualização científica? Vamos tentar trazer uma análise aqui para entender isso. Por que o método fônico faz sentido? Neurociência comprova. Nosso cérebro decodifica letras em sons antes de atribuir significado. Ignorar essa etapa é como pular o alicerce de uma casa. Autonomia leitora. Crianças que dominam os sons conseguem ler qualquer palavra, mesmo as desconhecidas. Dados não mentem. Países que adotaram um método fônico, como Inglaterra e Austrália, reduziram drasticamente seus índices de analfabetismo. Perguntas que não querem calar. Se o método fônico é tão eficaz, por que ainda há tanta resistência em adotá-lo nas escolas? Será que o apego a teorias antigas está prejudicando nossas crianças? E você, como aprendeu a ler? Sente que teve bases sólidas ou decorou palavras? Deixe nos comentários qual método você acredita que seja o mais eficaz. Vamos debater aqui. Bom, pessoal, se a gente for analisar dados, eu garanto a vocês que realmente, pelos dados, cientificamente falando, fica claramente comprovado que o método fônico é o mais eficaz. Mas no Brasil, como eu disse, tem uma resistência muito grande com relação ao método fônico. E aí, eu trouxe esses questionamentos aqui. Por que será? Por que tem essa resistência tão grande? Se em outros lugares do mundo a gente teve a aplicação aí do mesmo, substituindo métodos que eram utilizados anteriormente, e houve uma evolução ali na alfabetização. Países que antes tinham um índice alto de analfabetismo funcional passaram a ter um índice reduzido comparado com outros países ali de patamar parecido. Então, se isso foi comprovado na prática, por que o Brasil demora tanto para adotar? Você concorda com o método fônico ou você acha que outros métodos, como o global, que é o amplamente utilizado aí no Brasil, ou mesmo o silábico, são melhores? Deixa aqui, vamos debater esse assunto aí, tá? Se vocês gostarem de temas como esse, eu trago mais, tá certo? Então, um forte abraço aí, fica a reflexão e até o nosso próximo encontro.